A educação na era Vargas, rupturas e continuidades. A primeira participação de Vargas no poder foi de 1930 a 1945. Foi um período de um governo centralizado e autoritário, caracterizado pelo populismo, nacionalismo, trabalhismo e o forte incentivo à industrialização. Vargas foi um ditador e um reformista. Incluiu na nova Constituição de 1934 artigos sobre direitos individuais, votos femininos, previdência social, direitos dos trabalhadores, salário mínimo, abolição da pena de morte e independência dos três poderes, legislativo, judiciário e executivo, eleições diretas para presidente e mandatos em ciclos de 5 anos. Mas, apesar desses avanços, quando era ameaçado pela oposição, ele recorria à lei marcial, aos poderes absolutos e à censura aos meios de comunicação. Getúlio Vargas desenvolveu uma política voltada para várias classes sociais, ao qual o tornou como um governo populista e apelidado para sempre como o pai dos pobres, representando mudanças significativas no modelo de desenvolvimento nacional e na sociedade brasileira como um todo. Com essas mudanças no campo econômico, a área educacional acompanhou o desenvolvimento do país, principalmente no governo do Estado Novo, ao qual a propaganda política apoiou o trabalho de Vargas na educação do país. Ao assumir o governo provisório, Getúlio Vargas criou o Ministério da Educação e Saúde Pública, tendo como ministro Francisco Campos, que conseguiu desenvolver em 1931 a reforma Francisco Campos, em meio ao contexto ideológico dos católicos e dos renovadores escolanovistas. Com a substituição da reforma de Francisco Campos pela reforma de Gustavo Capanema, a educação passou a caminhar lado a lado com as questões socioeconômicas, ou seja, voltada para o ensino profissionalizante. A reforma Francisco Campos. Francisco Campos, através do Conselho Nacional de Educação, organizou o ensino superior no Brasil e o ensino comercial. Com isso, essa reforma caracterizou-se de forma nacional e organizada. Infelizmente, a educação primária ficou esquecida durante um longo tempo, pois os maiores investimentos estavam voltados para a educação profissionalizante conforme o contexto histórico mundial. Foi criada a Associação Brasileira de Educação, que tinha como objetivo a sensibilização da classe dos trabalhadores e do poder público para os principais problemas da educação nacional, buscando medidas concretas para resolver as dificuldades da educação no país. Em 1932, houve o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que representou, sobretudo, um contraponto ao pensamento conservador. Dentre seus princípios, o manifesto define que a educação é um serviço essencialmente público e que a escola deve ser comum a ambos os sexos, leiga, e a educação primária tem que ser gratuita e obrigatória. O manifesto proporcionou ao grupo de renovadores liberais apresentar sua posição programática, definindo uma política articulada de educação nacional e desenhando um projeto de escola para o conjunto da sociedade brasileira. Essas posições acabaram por influenciar a Constituição de 1934. Duas constituições marcam o período getulista. A Constituição de 1934, inspirada no pensamento liberal, e a Constituição de 1937, inspirada nos regimes fascistas, que traduzem os interesses da ordem política vigente. No campo educacional, a Constituição de 1937 trouxe retrocessos, uma vez que reforçou a diferença entre as escolas de ricos e de pobres. 1937 foi um período de transição no processo histórico em que, derrubada a aristocracia rural do café, não havia ainda uma classe ou um grupo de classes suficientemente forte para substituí-la. Em 10 de novembro de 1937 é outorgada uma nova Constituição, a Constituição de 1937, que diferiu em essência das anteriores, pois dispensavam o sistema representativo, enquadrava os demais poderes no executivo e liquidava com o federalismo, com os governos estaduais e com a pluralidade sindical. Na área educacional, a Constituição de 37 manteve alguns princípios anteriores e procurou dar ênfase ao trabalho manual. Manteve a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário, instituindo em caráter obrigatório o ensino de trabalhos manuais em todas as escolas primárias, normais e secundária. E, sobretudo, ela deu providências ao programa de política escolar em termos do ensino pré-vocacional e profissional, que se destina às classes menos favorecidas e é, em matéria de educação, o primeiro dever do Estado.
estabeleceu o regime de cooperação entre a indústria e o Estado. Posto a isso, fica explicitada a orientação político-educacional capitalista de preparação de um maior contingente de mão de obras para as novas funções abertas pelo mercado. No entanto, fica também explicitado que tal orientação não visa contribuir diretamente para a superação da dicotomia entre trabalho intelectual e manual, uma vez que se destina às classes menos favorecidas. Em 1942, é decretada a reforma de ensino Capanema, relativa ao ensino secundário, refletindo o transplante da ideologia nazi-fascista, já agora na Organização Escolar Brasileira. Na reforma Gustavo Capanema, são acionados decretos-leis para o ensino industrial, secundário e comercial. São apresentadas também medidas referentes ao ensino fundamental, normal e ensino agrícola. Na reforma Capanema, o curso secundário é reestruturado, passando a ser constituído do ginásio de 4 anos e o colegial de 3 anos. O colegial divide-se em clássico e científico, sendo o currículo do primeiro de humanidades. Surge o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, e o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. As reformas empregadas nesse período reafirmam a naturalização das diferenças sociais ao destinar o ensino secundário às elites e o ensino profissional às massas, reafirmando o caráter seletivo da educação. Há, portanto, a manutenção do sistema dual de ensino, empregado pelo ministro Francisco Campos desde 1932. Ainda em 1942, o Brasil se uniu aos aliados na Segunda Guerra Mundial. Fortes pressões populares obrigaram o governo a apoiar os Estados Unidos. Depois da guerra, Vargas não conseguiu manter o poder. A contradição de participar de uma luta pela democracia na Europa e gerir o seu país como um Estado quase fascista o levou a renunciar. José Linhares assumiu por apenas 3 meses e depois permitiu a eleição que tornou Eurico Dutra presidente até 1951. Já no governo de Dutra, em 18 de setembro de 1946, foi promulgada a 4ª Constituição Republicana, que não diferia muito da Constituição de 1934. Na área da educação, essa Constituição, em muitos dos pontos, reafirmava os princípios de democratização, sendo mais restrita quanto aos propósitos relativos à gratuidade. O ensino primário oficial é gratuito para todos. O ensino oficial ulterior ao primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou insuficiência de recursos. É colocada ainda a responsabilidade das empresas quanto à educação de seus empregados menores e dos filhos dos seus empregados. O ensino religioso consta do horário escolar como matrícula facultativa e de acordo com a confissão do aluno. O amparo à cultura é dever do Estado. A lei proverá a criação de institutos de pesquisa. O governo Dutra foi marcado pela inflação, enriquecendo um pequeno grupo apenas, já que os salários reais diminuem e os preços sobem assustadoramente. Enquanto isso, em sua campanha, Getúlio Vargas já deixava claro que tentaria empreender uma luta contra o imperialismo, a quem responsabilizava por sua deposição em 1945. Getúlio afirmava que defenderia o petróleo brasileiro de poderosas forças estrangeiras e culpava o governo Dutra de ter sido favorável ao capital estrangeiro. Sendo assim, Getúlio Vargas permaneceu popular e, em 1951, foi eleito presidente pelo Partido Trabalhista Brasileiro, desta vez democraticamente. Getúlio Vargas deu continuidade a uma política nacionalista, populista e pró-industrialização, reiniciando a política de aproximação com as massas, que havia sido interrompida em 1945. Getúlio Vargas se liga aos líderes sindicais, inaugurando a política conhecida como peleguismo. Fixou ainda o salário mínimo e sancionou a Lei nº 2004, que criou a Petrobras. A tabela nos mostra que na década de 40, 56% da população com mais de 15 anos era analfabeta. Em 1950, esse índice cai para 50,5%. Já na década de 60, o índice cai ainda mais. Percebemos então que o esforço no combate ao analfabetismo esteve presente nas 2 últimas décadas. A tabela nos mostra que nas décadas de 30, 40 e 50, o ensino primário comum é uma constante de aumentos, tal qual o ensino médio, que inclui o secundário e técnico.
Diferentemente do ensino superior, que apresenta uma queda na década de 40, devido ao seu contexto histórico, onde os pobres preferiam cursos técnicos e profissionalizantes ao invés de seguir na carreira acadêmica. Na década de 50, foram criadas instituições de incentivo à pesquisa acadêmica, tais quais o CNP e o CAPES, fazendo com que os índices de ensino superior voltassem a crescer. Na era Vargas, ocorreu uma expansão da escola, porém mantendo a mesma estrutura anterior. A expansão escolar se realizou diante das pressões de demanda provocada pela pressão social, que não criou condições para mudanças mais profundas, permanecendo a estrutura da escola a mesma do antigo regime. Por outro lado, as mudanças foram insuficientes, pois não atenderam o país como um todo e mantiveram o modelo dual de educação com a formação acadêmica através do ensino médio secundário, que atendia as camadas médias de um lado e do outro o ensino profissional, que preparava alunos de baixa renda para ocupações nos setores modernos da economia. Portanto, a expansão de oportunidades educativas naquele período se caracterizou pela desigualdade, atendendo às expectativas das camadas privilegiadas da sociedade em detrimento das camadas populares.